Olá, pessoal. Eu sou a Michele de Menezes, sou enfermeira, sou consultora Inovid, especialista em saúde, e vim conversar com vocês hoje sobre a visita técnica em unidade de terapia intensiva. Já agradecer à Inovid pela oportunidade mais uma vez, e vamos falar um pouquinho do que é preciso para fazer uma visita técnica dentro da unidade de terapia intensiva. Então, eu vou colocar para vocês aqui um visual. Só um minuto, por favor. Deixa eu só colocar aqui, não está aparecendo. Agora vai. Deixa eu só aparecer aqui a imagem. Está processando, esperar um pouquinho. Mas o que eu queria falar para vocês é o que a gente precisa, como um auditor, observar dentro da unidade de terapia intensiva. A gente precisa observar toda a estrutura, o processo de trabalho, mas ainda assim nós precisamos estar fundamentados. Então, aqui era a capa principal, né, de quem eu sou, como eu falei para vocês. E o que a gente precisa observar dentro da visita técnica? A gente precisa observar, como eu falei, a infraestrutura, todo esse espaço físico de uma unidade de terapia intensiva, como que estão ocorrendo os processos de trabalho de toda uma equipe multiprofissional, não só da equipe de enfermagem, porque eu sou enfermeira, mas também equipe médica, equipe de fisioterapia, equipe do serviço de higiene, como que estão os processos, eles estão alinhados. E para isso, nós precisamos estar fundamentados, a gente não pode falar e dar uma orientação de melhoria dentro daquela unidade só da nossa cabeça. Então, por isso eu coloquei esses slides aí para a gente saber o que a gente vai falar, a gente precisa estar direcionado. Com a fundamentação, a gente precisa estar com uma comprovação do que a gente fala. Então, eu trouxe algumas legislações para a gente discutir aqui hoje. Uma delas é a resolução número 7, ela é de fevereiro de 2010, e ela dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Então, a nossa orientação, nosso direcionamento como um checklist, um roteiro de observação, ele precisa estar fundamentado principalmente em cima dessa resolução, porque é essa resolução que vai falar do que o que a terapia intensiva precisa ser como boas práticas utilizadas. Então, para ela funcionar, para ela poder estar em produção, né, em alto vapor, como que ela precisa estar ali para todo mundo estar fundamentado, todo mundo direcionado, até mesmo a linguagem, em cima dessa resolução número 7, de fevereiro de 2010. Ainda assim, quando a gente fala de infraestrutura, por que a gente coloca os boxes, né, as unidades do paciente, os leitos, naquele dimensionamento, aquele tamanho, naquele espaço? Por que a gente precisa ter uma quantidade de pias para o número de leitos? Por que a gente precisa ter um posto de enfermagem? Toda essa parte de estrutura, ela vai estar fundamentada na resolução, que é a RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002.
Então, essa resolução, ela vai regulamentar toda essa parte de planejamento, programação, toda a parte de projeto físico. Então, para os estabelecimentos de saúde, eles vão estar direcionados nessa legislação. E para a terapia intensiva, além do que é proposto como boas práticas de terapia intensiva, como a RDC 7, se a gente pensar de infraestrutura, a gente tem que pensar também na RDC 50. Isso tem um recorte, né? Mas quem quiser depois maiores informações dessa legislação, pode acompanhar a gente na Inovid, que nós temos para poder distribuir para vocês. Uma das ferramentas que a gente utiliza dentro da Inovid é o roteiro nosso de observação. O que a gente vai estar ali direcionado, o que vai nos direcionar a observar. Então, a gente coloca, tem umas setinhas aí, né, importantes para poder demonstrar. Esse roteiro é nosso como auditor, a gente não precisa apresentar ele para a alta gestão. É em cima dele que nós vamos pensar nas conformidades, nas não conformidades, né, como pontos de melhoria, e também no que está ali parcialmente conforme. Então, destaquei, né, fiz um recorte só para vocês entenderem. Esse nosso roteiro de observação, ele tem 63 itens, então ele tem um N aí de 63, que daí, se estiver contemplando tudo a 100%, né? Mas ainda assim nós temos como legenda aí conforme, parcialmente conforme, não conforme, o que não foi observado não se aplica, e depois a gente faz todo esse quantitativo como indicador para mostrar para a alta gestão. Então, a gente tem lá os tópicos, né, como eu falei para vocês, que o nosso roteiro acaba sendo dividido em infraestrutura, processos de trabalho, o que a gente está avaliando como o tópico, como está esse status do que a gente foi observado, está conforme a fundamentação, está não conforme, precisa melhorar alguma coisa, parcialmente conforme, e o que a gente precisa estar fundamentado como recomendação. Eu não posso só falar que aquele leito da terapia intensiva está alguma coisa inadequada. Eu preciso fundamentar o porquê que ele está daquela maneira e pensar em pontos de melhoria junto com a autogestão para que a gente esteja adequado e dentro do que está de conformidade. Então, eu trouxe aqui algumas coisas para vocês entenderem do que a gente tem nesse roteiro. Então, como infraestrutura, a gente precisa saber se a unidade de terapia intensiva está instalada em um local que é exclusivo, que é de acesso restrito, como estão os sanitários estão em estado bom de conservação, se a gente tem dispenser para higienizar as mãos corretamente, se a gente tem um mecanismo de controle das pragas, dos vetores, se todos os leitos eles são visualizados pelo posto de enfermagem, ou se por acaso a gente tem um monitor, né, central, onde acompanha todos os sinais vitais desse paciente em cada box, em cada monitor. A gente consegue ter rotina de limpeza, se cada box tem por cortina. Então, como que é essa rotina de limpeza? Por isso que eu coloquei que é um olhar de toda a equipe multiprofissional, né? Vai atender tanto a enfermagem, a equipe médica, fisioterapeuta, mas também a parte de higiene. Tem presença de suporte para os capotes? Como estão esses capotes para os pacientes que estão em algum tipo de precaução de contato? Tem a sala para prescrição médica? Tem sala para um estar médico? Tem uma copa? Tem um estar médico para enfermagem? Como está essa estrutura? Tem banheiros sanitários para a equipe médica, para a equipe de enfermagem, como masculino e feminino? A gente tem um depósito de material de limpeza, a gente tem expurgo. Como é que está a infraestrutura desses locais? Será que estão de acordo com essa RDC 50? Então, esses são alguns itens que a gente precisa observar, né? Eu falei para vocês que são 63 itens. Então, não vou aqui falar um por um, porque vai ficar muito grande aí essa gravação. Mas são itens que estão dentro desses tópicos, dentro desse roteiro, né? Para poder também direcionar quem está avaliando e a gente entender como está aquela unidade. E é importante colocar que a gente precisa estar acompanhado de alguém. Eu sempre gosto de colocar dentro das minhas inspeções, já fazer uma data, né? Conversar com quem é responsável ali, o coordenador, a coordenadora do CTI, e pedir que alguém esteja me acompanhando, porque eu já vou sinalizando no mesmo momento ali, já vou até vendo algum ponto de melhoria naquele momento.
E depois isso é formalizado e apresentado aí para a alta gestão. Mas sempre está acompanhado de alguém responsável da terapia intensiva. E mostro para vocês, né, o exemplo que a gente coloca como nossos indicadores, dentro do que nós observamos, fundamentado com a parte mais técnica, né, de legislação, o que a gente observou de percentual de conformidade, não conformidade, parcialmente conforme, ou que não esteja se aplicando naquele momento, ou que não foi observado naquela terapia intensiva. Então, a gente coloca isso como indicador e a gente apresenta isso para a alta gestão, para a coordenação até da terapia intensiva que nos acompanhou, mas é importante destacar para eles que não é uma pontuação, né, um dedo apontado ali de que tem alguma coisa errada. Não, nós estamos ali para ajudá-los a melhorar no processo de trabalho deles, ou até mesmo dando um apoio, uma recomendação nessa infraestrutura, para que essa terapia intensiva esteja melhor para atender aí o nosso produto final, que é o nosso paciente, o nosso cliente. Ainda assim, a gente já precisa apresentar o que nós observamos nos indicadores, mas criar um plano de ação. Beleza, não está na conformidade, a gente precisa de um ponto de melhoria para aquilo que a gente observou. Vamos fazer como? Então, é importante que discuta com a alta gestão o que está na lei, o que é recomendado, quais são as nossas ações, né, o que o serviço vai fazer para melhorar, quem são os responsáveis. Então, por exemplo, se a gente tem um ralo que não está escamoteável, se a gente tem lá em um banheiro que o ralo não está de acordo com o que diz lá a legislação, ali pode entrar algum vetor e chegar na unidade. Então, a gente precisa ver quem é o responsável. É fulano que é responsável da manutenção. Então, vai estar o nome dele ali. Ele é responsável pela essa execução e pela operacionalização. Vai ter custo? Quanto vai ser esse custo? E os prazos, né? O prazo inicial e final. Eu ainda coloco ali o que a gente coloca como status, né? Se está pendente, se está concluído ou se está em andamento. Aqui destaco algumas resoluções também que nos ajudam, né? Por exemplo, quando a gente fala que precisa ter o dispenser para a equipe higienizar as mãos, a gente precisa ter álcool em gel, sabão, pias. Então, a gente tem uma RDC 42, onde ela dispõe sobre a obrigatoriedade de ter essa disponibilidade dessa preparação alcoólica, né, para fricção e serviço de saúde. Então, a gente vai estar fundamentado em cima dessa legislação. Ainda assim, destaco a RDC 63, onde ela coloca as boas práticas para funcionamento do serviço de saúde. Então, para vocês entenderem que não é nada só da cabeça da Inovid, mas sim fundamentados. E a nossa NR32, tão discutida aí, até pela questão da gente não poder utilizar o adorno. E gostaria de deixar aí os nossos contatos da Inovid, é um bate-papo rápido, mas um abrir mentes, né, do que é uma visita técnica, não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma visita técnica fundamentada, com todo um roteiro de observação do que a gente faz no nosso dia a dia aí nas terapias intensivas, e deixar aí nossos contatos da Inovid. A gente tem nosso YouTube com várias informações, várias aulas, várias apresentações e discussões, nosso Instagram também da Inovid, nosso Facebook, nossa página na internet. Então, nos sigam nas redes, nós estamos sempre atualizados com o melhor serviço para apresentar a vocês. Agradecer mais uma vez por vocês estarem presentes, foi bem rapidinho, mas é um bate-papo com muito carinho aí para poder falar para vocês o que é importante da gente destacar aí dentro de uma visita técnica, terapia intensiva. Não esqueçam de sempre dar devolutiva para a equipe, tanto para a equipe assistencial, mas também para a alta gestão. Muitas das vezes a gente vê unidade que só presa para a alta gestão, e aí a equipe fica sem saber o que foi visto, né? Vê a gente lá como um auditor, vendo, observando, né, pontuando algumas questões, mas não vê essa devolutiva de melhoria. E ainda assim, melhorou, a gente pontuou, foi feito ali o reparo, o ajuste, a gente também sinalizar que isso foi feito e que estamos de acordo, estamos ali ajudando, estamos à disposição para ajudar. Muito obrigada, Inovid, mais uma vez pela oportunidade, e até breve, e nos siga lá na rede. Beijo, tchau, tchau.